começa com saúde, porque saúde é primordial. E hoje, como Dia Nacional do Glaucoma, a doutora André Pamplona, que é oftalmologista e chefe da oftalmologia do Hospital Bandeirantes de São Paulo, já está aqui. Ele é médico do Instituto da Visão da Unifesp também e vai nos ajudar a entender melhor essa doença. Por favor, doutor, muito obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Vamos sentar aqui um pouquinho para conversar. Esse é um assunto que, você sabe que ontem, quando eu divulguei no Facebook, no Twitter, que a gente ia falar de glaucoma, muita gente falou, puxa, que bom, conheço pessoas que têm, e as pessoas são preocupadas com essa doença, né? Porque, na verdade, assim, é uma doença séria, é uma doença que leva à cegueira. É uma doença que, se não tratada, se não cuidada, o paciente fica cego de maneira irreversível. Então, daí a preocupação daqueles pacientes que realmente têm noção de que isso pode acontecer. Contudo, existem muitas pessoas que não têm essa preocupação, que não têm essa noção e podem ficar cegas desde que não tomem os cuidados devidos. A gente percebeu isso também quando o Thiago Fanhani foi até as ruas e conversou com a população, uma parte dela. Vamos conferir juntos? Perfeito. Então, solta o VT. Ah, como é bom enxergar bem, né? Mas você costuma frequentar o oftalmologista? Cuida da sua visão? Ou até sabe o que é glaucoma? Bom, eu saí às ruas da cidade de São Paulo para saber do pessoal se eles andam cuidando dos olhos e para saber também se eles conhecem essa doença que pode levar à cegueira. O senhor costuma ir ao oftalmologista para fazer exames da vista? Não, não costumo ir. E o senhor conhece o glaucoma? Não. Eu costumo sim ir ao oftalmologista, com certeza. Eu não sei o que é glaucoma não, e gostaria de saber. Eu costumo ir uma vez por ano ao oftalmologista. Eu sei o que é glaucoma, mas não tenho um conhecimento muito aprofundado sobre isso. Eu gostaria sim de saber a fundo o que é glaucoma, afinal a gente precisa cuidar da saúde. A senhora costuma ir ao oftalmologista? Costumo. Eu conheço o glaucoma, eu nunca fiz exames porque o meu filho tem, então eu conheço bem a fundo o glaucoma. E o fato do seu filho ter glaucoma não te dá uma preocupação para você também fazer exames, já que a senhora falou que nunca fez? Não, porque não é da minha parte o glaucoma. Porque as minhas filhas fizeram tudo e é da parte do meu marido. É isso mesmo? Não, na verdade, assim, existe um fator hereditário muito forte no glaucoma. Tá? Ela não pode julgar que veio diretamente no marido dela, embora talvez tenha história na família do marido em relação ao glaucoma. Contudo, independentemente dessa história na parte da família do marido, ela pode desenvolver glaucoma também. Então é importante ela passar em consulta e também verificar isso anualmente. Tá, eu dei uma lida que alguns grupos étnicos têm uma maior probabilidade de ter glaucoma, isso é verdade? Sim, é verdade. Normalmente a raça negra, a raça oriental tem uma tendência maior a ter. Tá? Normalmente o glaucoma no negro é mais comum e até um pouco mais grave, vamos dizer assim, o acometimento que o glaucoma traz nessa raça. Tá, agora para a gente entender melhor essa doença, o que ela é? Como é que ela começa, Bom, doutor? basicamente, o glaucoma é uma neuropatia, ou seja, ele atinge o nervo, no caso, o nervo da visão, o nervo óptico. O que acontece? É uma doença multifatorial, que é difícil de explicar para o povo leigo qual é a grande maioria dos fatores que causam o glaucoma, mas, a grosso modo, existe um fator de risco predisponente maior para o glaucoma, que é, no caso, a pressão intraocular aumentada. Então, ou seja, a pressão dos olhos um pouco elevada, que pode causar, a longo prazo, a perda de fibras do nervo óptico. Ou seja, o nervo da visão ele vai perdendo fibras nervosas. Então, como se sabe, o neurônio, que é o que compõe o nervo, ele não regenera. Então, da feita que você perde essas fibras, elas não voltam mais. Tá? E, na verdade, o maior problema do glaucoma é que ele não causa sintomas, vamos dizer assim, sintomas que você possa diagnosticar precoce. Ele é silencioso. Isso. Ninguém percebe que está com glaucoma. Até ao momento que quando você vai notar que tem um problema, já é irreversível, porque houve a perda de neurônio e normalmente já está em estado avançado. Então a gente precisa fazer exames. Sim, sim. A partir de quantos anos? Na verdade, assim, o glaucoma ele pode aparecer em qualquer idade. Existem glaucomas que a criança já nasce com ele, glaucoma congênito, e é mais comum, obviamente, com o passar dos anos. A partir de 35 anos de idade, é prudente que você faça um check-up de glaucoma a cada visita oftalmológica. É importante você passar em consulta oftalmológica uma vez por ano, como rotina, e dentro dessa rotina vai constar
uma avaliação, um check-up de glaucoma. Tá? Para você ter ideia, só para ilustrar melhor o que eu falei em relação à sintomatologia, o glaucoma, como ele vai comendo as fibras do nervo, inicialmente o paciente perde a visão da periferia em direção ao centro. A gente tem umas imagens, né? Isso. Se Vamos você puder soltar mostrar... essas imagens, porque aí eu acho que fica mais fácil todo mundo entender. Então, essa imagem é de um nervo óptico normal, tá? Se você notar no meio, tem uma área mais esbranquiçada, que é a escavação. E essa é uma área, é um nervo óptico com glaucoma, ou seja, você vê que esse buraco no meio está maior, porque houve perda de fibras nervosas nessa região. Tá? Então, em termos, um outro nervo com glaucoma, você vê o buraco, né, que forma na área central. Tá, e aí a gente praticamente Isso, não aí tem a diferença da visão de um olho normal do lado esquerdo e a visão de um olho com glaucoma do lado direito. Você perde campo de visão. Tá? Então, a visão ela se fecha de fora para dentro. Então, se você for olhar a imagem de um paciente com glaucoma, ele enxerga bem no centro da visão. Ele consegue, eventualmente, ler, ele consegue andar na rua, ver uma televisão, consegue discernir os rostos das pessoas. Ele perde a amplitude da Só que ele visão, perde o campo de visão. Então, o que está vindo do lado já, um pouco ao lado dele, ele já não enxerga tão bem. Tá? Isso aí, quando chega nesse ponto, já é irreversível, não tem mais o que ser feito. Tá? E, se continuar progredindo, pode fechar totalmente a visão e apagar tudo. Inclusive o centro. Agora, como é que a gente faz para tratar esse glaucoma, para não chegar a esse ponto? Certo. O glaucoma ele é um problema que não tem uma cura definitiva, igual pressão alta, igual diabetes. Tá? Ele tem controle. Tá? Inicialmente, o controle é feito com colírios que tratam o maior fator de risco do glaucoma, que é a pressão intraocular elevada. Então, são colírios hipotensores oculares, tá? Que vão diminuir a pressão para manter o nervo óptico com a vascularização necessária para ele manter a vida dele útil. Tá? Então, a primeira linha de tratamento são os colírios. Tá? Tem colírios mais simples, colírios mais avançados, mais modernos. Nisso também, obviamente, vai influenciar em termos de custo, colírios mais baratos, colírios mais caros. E esses colírios mais caros, eles realmente têm um resultado melhor? Sim, são a última geração de estudos, de pesquisas. Os colírios são realmente, têm resultado mais E esse tratamento com colírio é o quê? adequado. Uma, duas gotinhas? Depende do colírio. Normalmente, por exemplo, tem colírio que você consegue controlar com uma vez por dia, tá? Mas isso tem que ser feito a vida inteira. Certo? Da E feita é um que você tratamento consegue... que custa quanto nesse mais caro? Só para a gente ter uma ideia. Em média, acima de R$100. Acima de R$100 por mês para fazer o tratamento. Isso. Então, assim, você conseguindo fazer o controle do glaucoma somente com colírio, esse é o tratamento. Você pode viver assim a vida inteira. E tem outros tratamentos além do colírio? Certo. Em alguns casos em que você não consegue controlar com colírio, você vai associar outro colírio, vai somando medicações. Chegou um momento que não deu mais, você parte para a parte cirúrgica. Tá? Aí tem várias cirurgias que trazem como benefício a redução da pressão. Ok. Tem gente que tem glaucoma hoje e que não tem esse conhecimento e que acha assim, não, estou com glaucoma, estou perdendo a visão, vou perder a visão e ponto. Não é verdade, então. Existe chance da gente tratar e essa visão parar ali, a gente não ter perda dela total. Você pode controlar, obviamente, quanto mais precoce o tratamento, melhor o resultado. Tá? Melhor o controle. Então, esse colírio é um colírio nacional ou importado? A gente pode falar o nome para ajudar as pessoas? Na verdade, tem várias marcas. É difícil eu te falar acho que não caberia falar o nome de um colírio só. Posso falar um composto, a travatoprosta, a bimatoprosta. São compostos mais recentes que eles são prostaglandinas. Tá? Então, é o que tem de primeira linha hoje em dia no tratamento. Ok. Tá? Mas realmente ainda é um custo elevado. Mas já está se fazendo algumas medicações genéricas em relação a isso, então está diminuindo também o custo. Bom, e aí outra coisa, também existem alguns postos de saúde aqui em São Paulo que fornecem a medicação para pacientes do SUS. Então, gente, tem que ter esse conhecimento, porque às vezes você acha que não tem solução e tem. Você vê, alguns postos já oferecem gratuitamente através do SUS. Se você tem condições de fazer um tratamento mais avançado, converse com o seu oftalmologista, peça para que ele te receite ou cheque essa possibilidade de você utilizar esses colírios, né? E com informação a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor e conviver com uma doença como o glaucoma. E não simplesmente falar, tenho glaucoma, vou perder a visão e pronto. Não é bem assim. A gente acabou de aprender agora. Cláudia, no mundo tem 65 milhões de pacientes com glaucoma diagnosticado. No Brasil, em torno de 900 mil, mais ou menos. Então, é uma quantidade muito grande que, se você não tratar, são 900 mil cegos em potencial.
Tá? E o que a gente vê muito no dia a dia do consultório, os pacientes que ainda aparecem com glaucoma muito avançado, é aquele paciente que ou realmente não tem o costume de ir à consulta uma vez por ano, ou aquele paciente que vai em consultas de ótica, por exemplo, gratuita, que na verdade a intenção é vender os óculos, ele não é examinado, faz os óculos, tudo bem, está chegando bem com os óculos, mas não examina. E aí, quando ele vai sentir os efeitos do glaucoma, já não tem mais o que ser feito. Tá? Então, exame oftalmológico ele não é apenas exame de grau, ele não é apenas exame de óculos. Ele tem uma gama completa de exames que vai diagnosticar a sua saúde ocular. Então, por favor, passe no oftalmologista, faça a prevenção, porque é extremamente importante. Tenho certeza que você valoriza a sua visão, então não brinque com ela não, tá? Conversei com o Dr. André Pamplona, que é oftalmologista sobre glaucoma. O telefone é o 0 operadora 11 3345 2000, 3345 2000, e ele é do Hospital Bandeirantes, www.hospitalbandeirantes.com.br. Doutor, foi muito bom a gente conversar também. E adorei as boas notícias. Sim, é sempre importante falar sobre o assunto que mexe com a saúde, mexe com a qualidade de vida dos pacientes, dos seus telespectadores. É muito importante falar sobre isso. Estou sempre à disposição quando o assunto for isso. Que bom, muito obrigada.